Capítulo 10. Como me tornei a única aluna pessoal do maior cientista mental da atualidade. Assim que a ideia de estudar com Troward veio a mim, pedi a um amigo que lhe escrevesse para mim, achando que talvez meu amigo pudesse colocar meu desejo em termos melhores ou mais persuasivos do que eu poderia empregar. Para todas as cartas escritas por este amigo, não recebi nenhuma resposta. Isso era tão desencorajador que eu teria abandonado completamente a ideia de me tornar discípula de Troward, exceto pela experiência que tive naquele dia na rua quando todo o meu mundo foi iluminado, e me lembrei da promessa: todas as coisas que você acredita, você tem recebido, e você receberás. Com essa experiência em mente, minha passagem para a Inglaterra foi organizada, apesar do fato de que, aparentemente, minhas cartas foram ignoradas. Nós escrevemos novamente, no entanto, e finalmente, recebemos uma resposta. Muito cortês, embora muito positiva. Troward não tinha alunos. Ele não tinha tempo para se dedicar a um aluno. Não obstante a essa decisão definitiva, recusei-me a desanimar por causa da lembrança de minha experiência no dia em que a luz e o pensamento vieram até mim. Eu sou toda a substância que existe. Eu parecia ser capaz de viver essa experiência à vontade, e com ela sempre vinha uma onda de coragem e energia renovada. Nós viajamos para Londres e, de lá, telegrafamos para Troward, pedindo uma entrevista. O telegrama foi prontamente respondido por Troward, marcando uma data em que ele podia nos ver. Nessa época, Troward vivia na mansão Juan, um lugar pouco afastado na parte sul da Inglaterra, a cerca de 30 quilômetros de uma estação de trem. Não conseguimos encontrá-lo no mapa, e com grande dificuldade, uma agência de turismo em Londres conseguiu localizar o local para nós. Havia muita pouca especulação em minha mente sobre o que Troward diria a mim nesta entrevista. Sempre havia a sensação de que a verdade era minha, também que cresceria e se expandiria em minha consciência até que a paz e o contentamento fossem manifestações externas e internas de minha vida individual. Chegamos à casa de Troward em meio a uma terrível tempestade e fomos cordialmente recebidos pelo próprio Troward, que, para minha surpresa, descobri que era mais do tipo de francês que inglês. Descobri depois que ele era descendente de Huguenots. Um homem de estatura média, com uma cabeça bastante grande, nariz grande e olhos que dançavam bastante com alegria. Depois que fomos apresentados aos outros membros da família e tomamos uma xícara de chá quente, fomos convidados para a sala de estar, onde Troward falava muito livremente de tudo, exceto meus estudos propostos. Parecia impossível levá-lo a esse assunto. Pouco antes de partirmos, porém, perguntei corajosamente: você não considerará a sua decisão de ter um aluno pessoal? Eu gostaria muito de estudar com você. Ao que ele respondeu, de uma maneira muito indiferente, que não sentia que ele poderia dar o tempo necessário para instrução pessoal, mas ficaria feliz em me dar os nomes de 2 ou 3 livros que ele achava que não seriam apenas interessantes, mas instrutivos para mim. Ele disse que se sentia muito lisonjeado e satisfeito por eu ter vindo dos Estados Unidos para estudar com ele. E quando saímos da pista de sua casa para o nosso carro, seus modos se tornaram menos indiferentes. Um sentimento de simpatia pareceu tocar o coração dele, e ele se virou para mim com a observação:
Você poderia me escrever, se quisesse, depois de chegar em Paris. E talvez, se eu tivesse tempo no outono, pudéssemos arranjar alguma coisa, embora não pareça possível agora. Não perdi tempo em seguir seu gentil convite para escrever. Minhas cartas foram prontamente respondidas, mas nunca houve uma palavra de encorajamento quanto aos meus estudos propostos. Finalmente, cerca de 2 meses depois, chegou uma carta com a pergunta: o que você acha que é o significado desse verso no 21º capítulo do Apocalipse? Versículo 16. E a cidade é quadrangular, e o comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura dela são iguais. Instintivamente, eu sabia que minha chance de estudar com Troward dependia da minha resposta correta a essa pergunta. A definição do verso parecia totalmente fora do meu alcance. Naturalmente, as respostas vieram à minha mente. Mas eu sabia, intuitivamente, que nenhuma delas estava correta. Comecei a bombardear meus amigos eruditos e conhecidos com a mesma pergunta. Advogados, médicos, padres, freiras e clérigos em todo o mundo receberam cartas minhas com essa pergunta. As respostas posteriores começaram a voltar para mim, mas a intuição me disse que nenhuma delas estava correta. O tempo todo eu estava me esforçando para encontrar a resposta para mim, mas nenhuma parecia vir. Eu memorizei o verso para poder meditar nele. Comecei uma busca em Paris pelos livros que Troward me recomendara, e depois de 2 ou 3 dias de busca, cruzamos o rio Sena até a Ile de la Cité, para entrar em algumas das antigas livrarias de lá. Eles estavam esgotados, e estes eram os melhores lugares para encontrá-los. Finalmente chegamos a uma pequena loja que tinha os livros lá. Estas foram as últimas cópias que o homem tinha. Consequentemente, o preço era alto. Enquanto protestava com o balconista, meus olhos descansaram sobre o trabalho de um astrólogo, que eu peguei na risada e perguntei: você acha que o professor iria ler meu horóscopo? O funcionário ficou espantado com a sugestão e respondeu: ora, não, madame. Este é um dos maiores astrólogos da França. Ele não lê horóscopos. Apesar dessa resposta, havia um impulso persistente dentro de mim para ir ao homem. A amiga que me acompanhou em minha busca pelos livros protestou comigo e tentou de todas as maneiras me dissuadir de ir ao famoso astrólogo, mas eu insisti, e ela foi comigo. Quando chegamos ao escritório dele, achei meio constrangedor pedir que ele lesse meu horóscopo. No entanto, não havia nada a fazer senão colocar a questão. Relutantemente, o professor nos convidou para seu estudo. E com relutância, e também com impaciência, pediu que fôssemos sentados. Com muita cortesia e frieza, ele me disse que não lia horóscopos. Todo o seu modo dizia, mais claramente do que as palavras, que ele desejava que partíssemos. Minha amiga se levantou. Eu estava com uma grande perda do que fazer a seguir, porque sentia que não estava pronta para ir. A intuição parecia me dizer que havia algo para eu ganhar lá, exatamente o que eu era incapaz de definir. Então parei por um momento, para o desgosto de minha amiga. Quando um dos enormes gatos persas do professor pulou no meu colo. Abaixe-se, Jack, o professor gritou. O que isso significa? Ele parecia perguntar a si mesmo. Então, com um interesse maior do que ele, até então, tinha mostrado em mim,
O professor disse com um sorriso: Nunca conheci aquele gato para ir a um estranho antes. Madame, meu gato implora por você. Eu também sinto interesse em seu horóscopo. E se você me der os dados, será um prazer escrever para você. Houve um grande sentimento de felicidade em mim quando ele fez esta declaração. Ele concluiu dizendo: Eu não sinto que você realmente se importe com o seu horóscopo. A verdade desta declaração me chocou, porque eu não me importei com um horóscopo. Eu não pude dar nenhuma razão para que eu deixasse fazer isso. Ele disse: Posso ligar para meus dados no próximo domingo à tarde? No domingo à tarde, na hora marcada, o professor chegou e eu estava entregando-lhe o pedaço de papel com todos os dados do meu nascimento, etc., quando surgiu a ideia de pedir ao professor a resposta à pergunta sobre o versículo 16 do 21º capítulo do Apocalipse. O pensamento foi instantaneamente levado a efeito. E eu me vi perguntando a esse homem o que ele achava que esse verso significava. Sem parar para pensar, ele imediatamente respondeu: Significa, a cidade significa a verdade, e a verdade não é invertível. Todos os lados dos quais você se aproxima são exatamente os mesmos. Intuitiva e indubitavelmente reconheci essa resposta como sendo a verdadeira, e minha alegria não conhecia limites, porque tinha certeza de que, com essa resposta correta em minha posse, Troward me aceitaria como sua aluna no outono. Quando o grande astrólogo estava partindo, expliquei-lhe tudo sobre meu desejo de estudar com Troward, como eu viera de Nova York com esse propósito expresso. Aparentemente em vão, até que a resposta a essa pergunta de teste me foi dada por ele. Ele estava muito interessado e fez muitas perguntas sobre Troward. E quando perguntado se gostaria de me enviar sua conta, ele respondeu sorrindo: Deixe-me saber se o grande Troward aceitará você como sua discípula. E me deu boa tarde. Corri para o meu quarto para enviar um telegrama a Troward, dando minha resposta à pergunta sobre o versículo 16 do 21º capítulo de Apocalipse. Houve uma resposta imediata de Troward, que disse: Sua resposta está correta. Estou começando um curso de palestras sobre a Grande Pirâmide em Londres. Se você quiser vir, será um prazer tê-la aqui. E depois, se você ainda desejar estudar comigo, acho que podemos dar um jeito disso acontecer. Ao receber esta resposta, comecei imediatamente os preparativos para sair de Paris em direção a Londres. No próximo capítulo, você aprenderá como transformar o poder da sua palavra em ação. Enquanto isso, escute mais algumas vezes os últimos 2 capítulos sobre a história de Genevieve Barrett, como ela conseguiu atrair $20 mil e também como ela se tornou a única aluna de Thomas Troward. Existem pontos importantes dentro de cada história que, se você prestar atenção, o próximo capítulo se tornará mais claro e mais intuitivo. Deixe o seu curtir, compartilhe e comente o que mais você gostou. Até o próximo capítulo.